A gente estava conversando aqui em off, vamos chamar assim, e tem um quadro de humor que é muito... No jornal, assim, inclusive a gente tem uma tradição quando chega algum colaborador novo, para se integrar ali no grupo, tem a obrigação de assistir alguns vídeos de humor para saber que frases a gente está usando, sabe? E uma das que a gente mais... Tem frases que a gente usa muito lá, né? Quando acontece alguma coisa que não está prevista, uma situação ruim de chegar, sei lá, mais trabalho quando você já não consegue vencer o trabalho que tem, né? Aí a gente usa Joseph Klimber, né? Que dos Melhores do Mundo, né? Um quadro que eu até recomendo que as pessoas procurem para assistir, que é Melhores do Mundo, Joseph Klimber, né? Que é muito engraçado. Mas nesse quadro, os humoristas usam umas frases. É uma situação em que sempre a vida vai piorando para o Joseph Klimber. Parece uma construção de uma palestra de pensamento positivo, né? De motivacional, exato. Mas a vida do Joseph Klimber não melhora. Ele é cada vez atingido novamente de maneira mais intensa pela vida. Então tem alguns jargões lá, né? A vida, esta sim, é uma caixinha de surpresas. E a gente estava conversando com a Aline aí que ela passou por uma situação difícil, né? O fato de ter o pé amputado após o acidente. Mas não bastasse isso, a vida, esta sim, foi uma caixinha de surpresas para a Aline Maas. A vida não dá trégua, né? E ela teve que enfrentar, depois disso, um câncer, né? E aí, Aline, conta para nós como foi. Então... Meu Deus, né? Eu tô me sentindo aquele narrador do Joseph Klimber que vai jogando peso cada vez mais, né? Assim, não é algo engraçado, mas eu sempre tento levar de forma leve, né? Porque a vida esta sim é uma caixinha de surpresas. E qualquer um ficaria desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas não esta mulher. Estamos falando de Aline Maas. Isso aí. Então, o acidente foi início de 2018. E, né, foi um tempo reconstruindo a vida, retomando tudo, até se encaixar numa nova rotina, até estar confortável novamente. Sim. Então, isso envolveu muitas coisas, que nem eu falei lá no começo. Aquela independência que eu tinha antes do acidente, eu demorei ali quase 2 anos para retomar ela. E foi quando entrou a pandemia. Pandemia, nossa, deu aquela derrubada geral, né? Não foi só comigo, foi com todo mundo. Que tirou todo mundo do eixo, da rotina, do confortável, né? E eu lembro que na metade daquele ano, de 2020, em junho, se eu não me engano, a gente estava num jantar com amigos e estávamos falando, né? Tipo, como que a pandemia estava afetando todo mundo, como que estava ruim a situação para todo mundo. E naquele dia eu analisei como as coisas para mim não estavam tão ruins. Tava bom, a vida tava legal. Porque eu sempre sonhei em ter um apartamento mobiliado e tal. E eu e o Matheus, a gente tinha conseguido mudar para o apartamento do jeito que eu queria, mobiliar do jeito que eu queria. Tipo, tava legal. As coisas estavam fluindo, tava né? ok, né? Tipo, o meu amigo tava falando questão financeira, como que tava ruim e tal. Como antes da pandemia tava bom e durante a pandemia tinha caído muito. E daí eu tava analisando esses pontos. Tipo, antes da pandemia eu tinha um carro mais ou menos. Tava com um carro bem melhor depois. Sabe, as coisas estavam melhorando. Porque eu tava olhando naquela perspectiva. Cara, um mês depois começou. Tipo, a vida tava muito boa. Aí um mês depois veio o primeiro diagnóstico. E veio no dia do meu aniversário. Nossa. Dia do meu aniversário, fui no médico. Qual é o dia do seu aniversário? 6 de agosto. Então, assim, dia 6 de agosto, um dia antes, o doutor me chamou pra ir no consultório, porque tinha voltado o resultado do exame do preventivo que eu tinha feito. E daí o resultado tava com uma neoplasia maligna. Nossa. E já assim, só que eu não tinha a mínima ideia do que tava rolando, assim, no geral. O doutor já sabia, porque ele viu no ultrassom o tumor, mas ele não cabia a ele me dar a notícia. Tanto que ele brincou depois que se eu soubesse que no Sion que eu me dar a notícia assim na lata, ele teria falado ele com mais jeito. Então, ali veio o primeiro diagnóstico. Aí pega a documentação, vai pro Sion, que marca a consulta, vai. Fiz uma primeira cirurgia pra retirada, pra fazer uma biópsia, pra ter certeza do quadro, porque é o câncer de colo de útero.
Então, ele é diagnosticado através de preventivo. Então, por isso a importância de fazer preventivo anualmente. Mulheres jovens também, porque eu tinha 26 para 27 anos na época. Imagina. Então, mulheres jovens também, fazer regularmente esse exame. E eu, com tudo ao do acidente ali, eu me esqueci de fazer o preventivo periodicamente. E esqueci. E quando eu fui fazer, já tava... A sorte que eu descobri a tempo ainda, né? E então, fui pro Sionc, fiz a primeira cirurgia. Só que a ideia não era assim, de que realmente era um câncer. Eles achavam que com o procedimento que eu tinha feito, que é conização, que chama, iria retirar todas essas células e tava ok. E tudo certo. Tudo certo. Só que assim, quando volta os exames pro Sionc, eles não te ligam chamando, vem aqui, o teu exame tá pronto, você precisa retirar. Eles só falam, a partir de tal dia, você tem uma consulta agendada, a partir de tal dia liga para confirmar se o exame chegou. E a consulta era pro dia 8 de setembro. Então, antes da consulta, eu liguei, tá confirmada a minha consulta, tal, pro dia 8. Não, sim, o teu exame tá aqui desde o dia 20. Bom, meu exame tá lá desde o dia 20. Tudo certo. Tá, ok, fui sozinha. Cheguei lá, fiquei na fila, horas esperando. A hora que entrei, o médico só falou, Aline, então, não tem uma notícia muito boa. Só que eu, do meu jeito, eu achei que ele ia, tipo, dar aquela introdução pra dar um suspensezinho e tal. Não, falar, tá tudo ok. O gato subiu no telhado. Conhece essa? Não. É uma maneira de suavizar uma notícia ruim. Então, daí ele soltou assim na lata. Temos um câncer confirmado. E eu fiquei, oi? Nossa. Aí ele começou a falar o procedimento que eu ia ter que fazer pós. E já emendou. Não, aqui a gente vai fazer uma cirurgia assim, 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 de esterectomia e tal. E daí, se precisar, a gente vai entrar com radioterapia, com quimioterapia e tal. E ele tava falando e eu tava lá catatônica. Tipo, o que tá rolando aqui? E eu não conseguia. Aí eu só peguei a parte do esterectomia. Aí eu, respira, daí eu voltei. Daí eu falei assim pra ele, doutor, tu tá falando pra mim que eu não vou poder ter filhos? Aí ele falou, sim. Eu fiquei, ok, tipo... E ele continuou e falando, eu não absorvi nada. Tanto que eu saí de lá... Né? Parou ali. Eu saí de lá com um monte de papelzinho só carimbado. Emergência, urgente, urgente, urgente. Nossa. E eu saí chorando. Daí todo mundo ficou olhando, né? Sim. Saí chorando e fui pra outra fila. Eu nem sabia que fila que eu tinha que pegar pra continuar com os exames e tal. Imagina. E daí alguém me orientou lá e começaram a marcar exame. Saí de lá, entrei no carro e pensei, como é que eu vou contar pra minha mãe? Primeira coisa. Aí eu não sabia como. Saí de lá, fui pro escritório falar com a Gelisa. Pra gente, tipo... O que eu vou fazer, né? Aí conversei um pouco lá. Tipo, me acalmaram. Fui pra casa falar com o Matheus, que o Matheus tava me esperando. Conversei com ele, tudo. E daí chegou a mãe dele e tal. Só que daí a minha mãe, ela já tava se preparando. E daí liguei, conversei com a minha mãe, aquela choradeira toda, enfim. Porque no começo é um susto. E eu acho que eu fiquei uns 2 dias anestesiada, assim, que eu não sabia o que pensar, o que fazer. E no momento eu tinha medo, assim, tipo, de morrer. Não, porque não era... Era grave, mas não era a esse ponto. Né? Então, dali pra frente, começou. Muito exame, muita consulta. Tudo que é tipo de exame que eu nunca imaginei fazer na minha vida, eu fiz. E daí pra marcar a próxima cirurgia. Então, porque tinha que tirar o quanto antes. Porque tava muito perto da metástase. Então, eu precisava fazer cirurgia o quanto antes. Então, a cirurgia foi início de outubro. Fiz de novo a cirurgia. Foi bem invasiva. Eu acho que em questão de dor física, eu sinto que eu sofri mais do que na amputação. Nossa. Porque foram 28 pontos no abdômen. Mexeu tudo por dentro. Foi tirado muito material, muito tecido. Sim. E ainda ficou com uma margem de tecido sadio de 1 milímetro só. Aí volta pra... Porque daí tudo isso vai para exame patológico, né? Vai para exame patológico. Quando voltou, eu na consulta de novo, aí o médico falou, não, a gente vai ter que fazer rádio e vai ter que fazer quimioterapia. E o meu medo era químio. Porque a gente tem uma visão de que é algo completamente invasivo, né?
E beleza, vamos lá. Passou ali um tempo, em dezembro, foi outubro a cirurgia, eles me deram 2 meses. Até na época a gente começou a correr, porque eu fiquei com os ovários. E a gente queria fazer a retirada, congelar os ovários, para que a gente conseguisse fazer a inseminação depois em barriga solidária. Sim, dos óvulos. Só que, o que aconteceu? A ideia não era que eu tivesse que fazer radioquímio logo após. Só que, como ficou essa margem de tecido sadio muito baixa, ainda tinha risco. Então, precisava entrar com tratamento na sequência. E não tinha tempo para fazer o tratamento de ovulação, retirada dos óvulos para congelamento. Então, assim, eu tive que priorizar a vida. A minha, né? Então, com o tratamento de rádio e de químio, ele esteriliza os ovários. Então, eu não tenho mais produção. Pode ser que, por eu ser jovem, isso retome algum dia, mas não se sabe. Por enquanto, não voltou. Então, ali naquele começo, a gente tentou ir atrás disso. Mas depois também, assim, deixa. Eu nunca fui aquela pessoa assim, eu quero ser mãe desesperadamente, era meu sonho. Não, nunca tive esse sonho, essa vontade. Então, não tinha por que eu não priorizar a minha saúde na época por isso, né? Até porque existem outros meios, eu sempre falo. Eu sempre tive vontade de adotar. Antes de tudo isso acontecer, eu sempre tive vontade de adotar. Porque na família do Matheus tem casos de adoção e isso sempre me inspirou. E eu sempre tive isso comigo. Então, eu acho que é aquele sinalzinho, assim, que colocam lá já desde sempre, né? Pra você se preparando para as coisas da vida. E se acostumando, né? E se acostumando. Então, eu sempre achei um gesto lindo e é algo que, quem sabe, com o tempo, a gente ainda vai de atrás, né? Sim. Por que não? Enfim, na época, então, a gente tentou isso. E início de dezembro, eu comecei, do mesmo ano, de 2020, eu comecei o tratamento de rádio e de químio. A radioterapia é um negócio muito doido. A máquina, se você fica lá, parece coisa de ficção científica. E eu lembro que eu sempre tive medo, eu sempre fui muito invocada com dor. Sempre que eu tenho que fazer um exame, alguma coisa, eu pergunto antes, dói? Como é que é? Se puder me pôr pra dormir, melhor ainda. E eu fui assim, minha vida inteira, vou ter que tirar o siso. Não dá pra me pôr pra dormir? Não dá. Muito bom. Sim. É sempre assim, eu sofro por antecipação, então eu ficava muito ansiosa, meu Deus, vai doer. E todo mundo me falava, rádio não dói. Então tá bom, não dói, beleza. E realmente não dói. Não é nada, é só uma luz que fica girando em volta de você. Os efeitos dela, a longo prazo, é bem complicadinho. Mas o procedimento em si não dá nada. No momento, não. Não. Só que daí, eu tava na fila e saiu uma senhorinha e começou a falar pra outra uns negócios absurdos. Que aqui me tinha queimado. E eu lá esperando pra fazer a primeira. E ela saiu rasgando assim, não, porque me queimou, porque não sei o que. Eu fiquei, caralho. Nossa. Já começou a tremedeira e eu chorava. E eu entrei naquela máquina. Ai, beleza. E eles têm que fazer umas marcações e tal. Eles até fazem 3 pontinhos de tatuagem, que é onde o raio sempre tem que pegar nesses mesmos lugares. E eu tenho essas tatuagens no quadril. Só uns pontinhos, parece um cravinho. E fui e não doeu nada. E eu fiquei lá, me tremendo o tempo inteiro na máquina e chorando. E não doeu nada. Foi de boa. E daí, o próximo passo, a químio. Meu Deus do céu. Como que é essa bendita químio? Chega lá, passa tudo na veia, né? E eu, ruim de veia que sou, eu morria de medo de não pegar em veia e eu ter que fazer aquele... é catéter que chama? Acesso central. O acesso, morria de medo de ter que pôr lá. Morria de medo. Aí toda a químio era uma aventura, porque se não pega a veia, vai pra cirurgia e já coloca, né? Graças a Deus, todas as químios pegaram. Aí, pelo menos disso, me livrei. E chegava lá, pesava, fazia uma químio e tal, passava. E foi. E enquanto eu tava vivendo isso, foi igual antes do acidente. Tipo, enquanto eu tava vivendo os passos, eu ia sempre inventar, agora, qual que é o próximo passo? O que tem que fazer em sequência e tal. Você tá vivendo aquilo, você não para pra pensar no que você tá sentindo. Eu literalmente embolava tudo, botava embaixo do tapete. Outra hora a gente conversa. Tem coisa mais importante pra ver agora. E foi indo e foi tratamento. E tinha dias que eu passava quase que vegetando, porque a rádio, ela te desgasta fisicamente. Ela deixava cansado. Então, assim, a minha rotina por 2 meses foi acordar, tomar banho e ir pro Sionc. Chegava lá 9 horas e não tinha hora pra sair. Fazia a rádio e uma vez por semana. A rádio era todo dia. E a químio era uma vez por semana. E era feito aqui em Beltrão mesmo? Tudo aqui em Beltrão. Tá. Então, era uma rotina de hospital. Chegar, acordar,
ir pro hospital, A depois rotina voltar. de hospital é muito desgastante, É né? horrível. Então, assim, às vezes, eu não quero ser chata com as pessoas, mas às vezes reclamo de umas coisas que tu fica assim, cara, vai ver um pouquinho só da vida. Vai descobrir o que é a vida Pra se você descobrir o que que é. reclamar. E assim, eu aprendi. Eu sou uma pessoa que eu converso muito. Mas depois que você vai no hospital oncológico, você não quer saber da história dos outros. Você só quer entrar lá. Eu entrava mudo e saía calado. Porque você saber da história dos outros, você ficava assim, mano, esse aí é 30 dias. Nossa. E tu tá conversando e a pessoa tá ali, você fica... Uhum. E nisso ali eu comecei a ver, eu vou reclamar do quê? Eu vou terminar esse tratamento, eu tô livre daqui. Pronto, acabou. E tem gente que não. E isso te pesa. Sim. Só que o que mais me pesou foi quando chegou criança. Aí sim, né? Criança normalmente não vai pro Sionc, mas teve um dia que foi. E esse menino não tá mais aqui. E isso pesa. Imagina. Meu Deus. Que doença horrível, né? Que doença horrível. Acho que não... Então, por isso que a gente tem que ser muito grato à saúde e a tudo que a gente tem. Porque quando você enfrenta problemas na vida que o dinheiro não resolve, você valoriza muito, muito mais. É uma mudança, é uma inversão gigantesca, né? A sensação de impotência, ela te modifica completamente, né, Aline? Sim, totalmente. Então, o que eu passei dentro do hospital não tem explicação. E olha que eu ainda penso, vendo tudo que eu vi, que eu vejo que tem coisa que é muito pior. É muito pior. Sempre Então, por isso que as pessoas se surpreendem e falam, ai, você tem muita força, muita determinação. Gente, pra quem não viveu nada disso, a perspectiva que tem de mim é essa. Agora, eu que já vi muito pior, eu tô grata por ser só isso. E é complexo de assimilar, mas é a realidade. Sim.